A paz do Senhor Jesus Cristo a todas as mulheres que desejam ser atalaias de Cristo, que desejam aprender mais no Senhor, que desejam estar mais no Senhor, que desejam ser uma mulher sábia que edifica o seu lar. No último vídeo que eu apareci por aqui, nós falamos sobre a mulher sábia. Aprendemos de que maneira devemos nos esforçar para edificar a nossa casa, que mães nós devemos lutar para ser. E hoje eu quero falar com as irmãs acerca de uma mulher muito sábia, uma mulher que a Bíblia fala que ela era justa. E então vamos começar abrindo as nossas Bíblias em Lucas 1, a partir do versículo 5, que diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabeth, ou Isabel, em algumas traduções. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis e eles não tinham filhos, porque Elizabeth, ou Isabel, em algumas traduções, era estéril e ambos eram avançados em idade. Amém, minhas queridas? O que o Senhor quer nos ensinar com essa mulher? O que o Senhor quer nos ensinar com Isabel? A Bíblia que nos diz que Isabel, ela era estéril e já era avançada em idade. E ser estéril naquela época era uma vergonha. Eu creio que naquela época ela era zombada por outras mulheres, talvez. Mas a Bíblia fala que Isabel era justa, que ela andava obedecendo os mandamentos do Senhor. Que nós possamos, nesse ano de 2025, ser mulheres sábias, ser mulheres como Isabel, andar de maneira justa e irrepreensível, agradando o Senhor. Isabel não deixou que o seu problema tirasse a sua intimidade com Deus. Ela já estava avançada em idade, então eu creio que Isabel, nesse período aqui, por causa da idade dela já avançada, do seu esposo, eu creio que ela não orava mais pedindo ao Senhor um filho, porque ela olhava para a circunstância dela. Ou seja, ela não orava pedindo ao Senhor um filho, mas ela não deixava de buscar viver agradando a Deus, ela não deixava de buscar ser justa diante de Deus. A Bíblia fala que ela era irrepreensível. Será que nós temos nos esforçado para ser justas e irrepreensíveis? Aí talvez vocês falam assim: ai, Madriana, mas não tem como ser irrepreensível. Quem te falou isso? Quem te falou isso? Se tem essa mulher aqui como testemunho para nós. Sabe como que é ser irrepreensível? É comprar e pagar, é não ser maldizente, fofoqueiras, é ser uma mulher que ama cuidar do seu lar, é ser uma mulher que as pessoas olham para você e falam assim: nossa, essa mulher anda com Deus. Ela é bom testemunho na cidade. Nós temos um exemplo aqui de quando os discípulos foram escolher o diaconato, 7 pessoas para cuidar das viúvas, o que eles pediram? Pediu que o povo escolhesse 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Então nós não tem como dizer que não tem como ser irrepreensível nesse mundo, que não tem como viver sem ser de maneira justa nesse mundo. E mulher, o Senhor está nos chamando a nos posicionar. Nós precisamos viver agradando o Senhor como Isabel. Isabel, ela não olhou para o problema dela. Isabel, ela não ficou com vitimismo diante de Deus. Ah, Senhor, o Senhor não me deu um filho, por quê? Eu estou pedindo ao Senhor tem tanto tempo. Ah, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu sou tua filha. Para de vitimismo, mulher. Comece a perguntar ao Senhor: por que está acontecendo isso? Comece a olhar para dentro de você. Será que não é uma negligência sua? Será que o Deus ainda não realizou esse desejo do seu coração por causa de você ser uma mulher negligente, uma mulher fofoqueira? Feche essa boca. Para, sabe, de ser mau testemunho. Para de falar mal da sua irmã. Para de falar mal do seu filho. Para de falar mal do seu marido. A Bíblia fala que Isabel era justa e irrepreensível em meio às provas, em meio aos problemas. Ela não tinha um filho, e isso não impediu ela de buscar o Senhor. Isso não impediu ela de desejar a presença de Deus.
A Bíblia fala que ela era justa e irrepreensível. Eu tenho certeza que Isabel era a esposa que Deus desejava. Isabel era a vizinha que o Senhor desejava. Eu tenho convicção que Isabel foi a mãe que o Senhor Jesus desejou para João. E você? O que nós temos feito para Deus? O que nós temos lutado para realizar os desejos do coração de Deus? Desejo de que você seja uma mulher sábia, de que você seja irrepreensível, não seja mau testemunho, envergonhando o nome do Senhor, envergonhando o nome do Senhor com as suas gritarias dentro da sua casa, maldizente, mulheres que têm coragem de falar mal dos maridos. Imagina da sua irmã aí na igreja, imagina dos seus vizinhos. Nós precisamos, mulheres, nos posicionar, porque quando nós nos posicionamos no Senhor, Ele se alegra, e a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E se nós estivermos alegrando o Senhor, nós vamos ser fortalecidas por Ele, para lutar, para ser a mulher que Ele deseja. Então que nós possamos ser como Isabel. Não importa o que você está passando, o seu sofrimento, a batalha que você está tendo com seu marido, a batalha que você está tendo com seu filho, não pode tomar o lugar de Deus. Não pode atrapalhar você de passar tempo aos pés de Cristo. Não pode impedir você de lutar para ser irrepreensível nessa cidade. Você precisa ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Só assim você vai ser a mulher que Deus deseja. Só assim o seu testemunho vai ser válido. E a Bíblia nos conta que Isabel, já avançada em idade, Deus realizou o desejo do coração dela. O anjo apareceu ali e falou para Zacarias que eles iam ter um filho. Mulher, se você estiver lutando para ser serva, para ser discípula, para estar aos pés do Criador, para obedecer os seus mandamentos, sabe aquela oração que você fez há 10, 5, talvez 30 anos atrás? O Senhor não se esqueceu. Se você estiver posicionada nele, você pode ter certeza que Ele vai realizar. Ele vai trazer o seu filho para perto dele, Ele vai trazer o seu marido para perto dele, vai trazer a sua mãe. Mas você precisa estar posicionada no Senhor. Você precisa lutar para ser sábia como essa mulher. Não ficar focado nos problemas, não ficar com vitimismo diante de Deus. Vitimismo com Deus não funciona, mulheres. Não funciona. Com Deus é posicionamento. Ai, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? E Deus tentando mostrar porque você é negligente, porque você é fofoqueira, porque você compra e não paga, porque a sua casa não está organizada. Você é uma mãe que está conduzindo seus filhos até Satanás. Ai, Senhor, mas eu sou tua filha, é mesmo? É filha mesmo? Tem feito o que o pai manda? Tem estado aos pés dele? Tem tido intimidade com o Senhor? Em nome de Jesus, irmãs, vamos nos posicionar. Nós sabemos que o Senhor Jesus está voltando e nós temos muitas vezes negligenciado tamanha salvação dele em nossas vidas. Nós temos negligenciado a nossa maternidade, nós estamos entregando ela para Satanás, nós temos negligenciado o nosso casamento, nós estamos entregando o nosso casamento para Satanás. E é tudo para ele, é tudo por ele. Precisamos nos posicionar no Senhor. Precisamos ser filhas, precisamos ser discípulas, precisamos ser servas, precisamos ser obedientes. Aí depois você está passando por prova e por negligência, eu estou passando e nós está lá, recitando o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é dos que amam, é dos que obedecem, é dos que estão passando por prova, por obediência. Não é das mulheres que estão na negligência, não é das mulheres que estão sendo fofoqueiras, maldizentes, maltratando seus maridos, maltratando seus filhos. Aí fica recitando o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que realmente nós temos amado a Deus? Será que realmente nós temos buscado servir o nosso Pai Criador? Infelizmente, na maioria das vezes, nós estamos sendo somente um monte de religiosas dentro da igreja. Religiosas, vitimistas. Só isso. Não está fazendo nem cosquinha em Satanás. Aí fica, Senhor, por que o meu filho não veio para Cristo ainda? Você não veio ainda, filha. Venha primeiro. Se achegue a mim para você aprender a batalhar pelo seu filho em oração no mundo espiritual. Ai, Senhor, tantos anos eu na tua casa e o meu marido ainda está distante.
Ô filha, você está só na minha casa, você não está em mim. Você precisa estar em mim, você precisa ter intimidade comigo. Essa batalha vai ser vencida em oração e você não tem batalhado nem pela sua alma. Você tem amado os pecadinhos de estimação? Minhas irmãs, que nós possamos ser como essa mulher aqui, ó, Isabel. Justa e irrepreensível, independente da situação, independente do problema que você estiver passando. Olhe para o autor e consumador da fé. Olhe para Cristo. Seja arraigado na videira verdadeira. Produza frutos dignos de arrependimento. Quando nós estamos aos pés do Senhor, o milagre acontece. Aos pés do Senhor o quê? É passar tempo com Ele, minhas irmãs. Mas infelizmente nós estamos numa geração de mulheres que acham que passar tempo com o Senhor é levantar de manhã ali, orar, agradecer pelo dia. Muitas vezes nem pergunta o que Ele quer de você naquele dia, o que Ele quer de mim. Orar na hora do almoço, orar na hora de dormir. Eu vou ler um capítulo de Bíblia aqui. Eu vou na igreja quarta, sexta e domingo. Ou seja, eu vou cumprir uma meta. Tem um cronograma que eu preciso seguir. Eu preciso ir para a igreja quarta, sexta e domingo. E eu preciso ler Bíblia e orar. Mas tem ido até Cristo? Tem esforçado para poder viver o que leu? O que eu li aqui hoje, minhas irmãs, é Deus falando comigo. Adriana, se posiciona. Se eu li algo na Bíblia que fala sobre a fofoca, Adriana, se posiciona. Se eu li algo na Bíblia que fala, sabe, sobre a união, a unidade da igreja, Adriana, se posiciona. Sabe, irmãs, nós precisamos nos posicionar em Cristo. Não temos mais tempo para brincadeira. Não brinque de ser cristã, não brinque de ser a mãe, sabe, que o Senhor deseja sem ser, de ser a esposa que o Senhor deseja sem ser. Saia do nível da religião e vai verdadeiramente para Cristo. Seja como Isabel. Ela não vivia na religião. Ela, independente da situação dela, Cristo era o tudo da vida dela. Eu tenho convicção que se ela tivesse feliz, era Cristo. Se tivesse triste, Cristo. Se tivesse bem alimentada, Cristo. Se tivesse com sede, Cristo. Sem sede, Cristo. É isso que Deus quer de nós. Que nós estejamos verdadeiramente em Cristo e que a máscara da religião venha cair por terra no meio das mulheres que decidiram viver para Cristo. E que possamos juntas estar aprendendo junto com essas mulheres da Bíblia, junto com a palavra de Deus, a ser mulheres sábias, mulheres que edificam os nossos lares. Hoje nós aprendemos com Isabel que não importa a situação que você esteja vivendo,